Hoje nós vamos meditar em 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, o verso 17 até o 34. Como diz, é um bloco grande, mas é um assunto inteiro que nós precisamos tratar. Na nossa exposição da carta aos Coríntios, nós estamos considerando qual deve ser a conduta cristã. O tema central da carta é a conduta cristã. Esse é o sermão de número 29. O sermão de número 29. E a visão geral que nós temos dessa carta é Paulo instruindo aquela igreja de que maneira eles deveriam se conduzir como cristãos, dentro da igreja e fora da igreja. Como que eles deveriam refletir Cristo entre eles e como eles deveriam refletir Cristo na sociedade na qual eles estavam inseridos. E nós chegamos numa porção da carta onde Paulo novamente ele guarda a vara da direção, melhor dizendo, ele guarda o cajado da direção e mostra a vara da correção. Quando diz a tua vara e o teu cajado me consola, é que tanto a direção quanto a disciplina do Senhor é uma bênção. Então nesse ponto ele muda, ele deixa de instruir, conforme ainda ele já estava dando uma cajadada, uma varada, melhor dizendo, no início do capítulo 11, por causa da confusão ali no culto público, mas ainda mais na ceia do Senhor. Então vamos ler, diz assim, 1 Coríntios 11, 17 a 34. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para o melhor, e sim para o pior. Porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos, e dependendo da tradução vai dizer heresias. É importante que haja heresias entre vós. E na hora que eu chegar nesse ponto eu vou explicar qual é o sentido de heresia nesse contexto, porque não tem o sentido do nosso contexto aqui, heresia do nosso tempo. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados ou sinceros se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, também depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Vamos orar novamente? Senhor,
obrigado mais uma vez pelo privilégio de expormos a Tua Palavra nesse local. Pela graça de termos chegado até esse capítulo, por tudo que podemos aprender da instrução do Teu apóstolo, não somente para aquela igreja, mas para esta igreja. E rogo que nessa noite Teu Espírito me conceda a graça de falar de maneira simples, clara, objetiva, porém de grande edificação para as almas que aqui estão. E nessa matéria, a mesa do Senhor, mais ainda, que nós precisamos não somente ter uma noção correta, mas é imprescindível ter a atitude correta para com esta ordenança do Senhor. Guia-nos, visita-nos enquanto meditamos na Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se fôssemos resumir a igreja em algumas expressões, você fosse falar, olha, quando me vem à mente a reunião dos santos, a igreja, eu penso nisso. Poderíamos dizer que a igreja é um local de amor. Né? Se nós fôssemos resumir aqui, não somente esta igreja, mas vamos pensar assim, quando você ouve o termo igreja, quando você quer transmitir a ideia de igreja, o que mais você quer transmitir junto com essa ideia? Então, a igreja é um lugar onde o amor deve existir. Ou a igreja é um local de restauração. Quantas pessoas chegam para a igreja, só o caco, né? E Deus reconstrói a vida dessas pessoas. Ou muitas seriam as definições para esse momento em que os santos de Deus estão juntos. Mas uma definição que deve ser a maior expressão dessa reunião é que é um local de comunhão. De tudo que nós pensarmos sobre a igreja, nós devemos pensar que a igreja é um local de comunhão. A comunhão de uma igreja local, às vezes, pode ser avaliada pela presença dos seus membros, quanto que eles faltam, quanto que eles vêm. Tá? A comunhão de uma igreja local pode ser avaliada pela até a parte dos hinos, quantos que cantam, quantos que ficam calados e não cantam. Ou por aqueles que se apresentam para os mutirões e evangelismos proposto para a igreja. Estes seriam alguns parâmetros para que qualquer pessoa possa avaliar a comunhão de uma igreja local. Se alguém vem e diz, como é que essa igreja, vamos ver quão unido é essa igreja. Todas essas coisas dizem alguma coisa. A presença, o cantar, o servir, todas essas coisas dizem se as pessoas que estão ali realmente têm algo em comum ou não. Para Deus, a maneira pela qual Ele mede a comunhão de uma igreja local é como esta participa da ceia do Senhor. A maneira de Deus observar e sondar os corações, não que Ele precise esperar até o momento da ceia para que isso aconteça, mas a atitude de cada um de vocês, no dia da ceia, é o momento onde você mais está dando testemunho da sua condição espiritual. Para o mundo espiritual e para o mundo visível. Para Deus e os anjos e para os que estão ao seu redor. Nenhum outro momento da vida da igreja pode revelar mais sobre mim e sobre você do que no momento em que lançamos mão dos elementos da ceia do Senhor. É possível ir à igreja, cantar, servir e evangelizar sem experimentar a realidade do que é ter comunhão com Deus e com o próximo. É possível você fazer todas essas coisas sem experimentar uma unidade comum com quem está ao seu lado e com quem você não vê que é Deus. Você pode desempenhar todas essas coisas. Porém, é perigoso participar da ceia do Senhor sem ter comunhão com Deus e com o próximo. O foco dessa passagem, a ideia central, a grande ideia dessa passagem é o seguinte: experimentar comunhão genuína com Deus reflete em verdadeira comunhão com o corpo de Cristo. O centro se a gente pudesse resumir numa frase, num conceito e numa ideia, o que Paulo quis dizer do verso 17 ao verso 34 é isso.
Experimentar comunhão genuína com Deus reflete verdadeira comunhão com o corpo de Cristo. Somos poupados da disciplina de Deus quando vivemos em verdadeira comunhão uns com os outros. Paulo aqui, ele está chamando a atenção da igreja, porque o que eles estavam fazendo não era celebrar a mesa ou realizarem a ceia do Senhor. Então o tema da nossa mensagem hoje é essa, a mesa do Senhor. A mesa do Senhor. Eu sei que eu já fiz a exposição desse capítulo alguns anos atrás e praticamente quase nada precisei mudar do meu esboço daquela época, mas não custa nada a gente reaproveitar algumas coisas para usarmos aqui. O que nós precisamos ver primeiramente? O que Paulo chama a atenção aqui? Quais os problemas que podem prejudicar o real significado da mesa do Senhor? É isso que Paulo começa a trabalhar na igreja. Ele começa a trabalhar os problemas que existiam, as dificuldades, os pecados que estavam prejudicando que aqueles irmãos experimentassem de maneira genuína comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. O verso 17 até o verso 22 é a expressão dessa preocupação de Paulo. Ele começa a trabalhar toda a dificuldade, toda a problemática que a igreja estava experimentando e como que isso estava culminando na hora da ceia do Senhor. Mas antes de chegar nesse texto, eu vou fazer uma breve recapitulação de todos os problemas que foram ventilados da carta até aqui. E aí você pensa, como que deveria ser a reunião daquela igreja, tendo uma visão geral dos problemas que ela tinha? A igreja ela estava dividida. Esse é o primeiro problema que nós notamos quando você começa a ler a Epístola aos Coríntios. O primeiro problema que Paulo trata é esse. Eu soube pelos da casa de Cloe que há divisão entre vós. E essa divisão está levando a vocês viverem em contenda. Isso está no capítulo 1, versos 10 e versos 11. Vamos voltar lá para isso. Vamos fazer uma coisa rápida mesmo. Tá? Mas é importante ter isso em mente para entender por que ele está chamando a atenção daquela forma. Se você pega o capítulo 1, versículo 10 e 11, é o primeiro problema que aparece. A igreja está dividida. A igreja ela tem certos pregadores que são prediletos de determinados grupos, tem o interesse de determinados grupos. Versos 10 e 11. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Essa palavra divisão é a mesma que aparece no capítulo 11 é necessário que haja partidos, divisões, heresias. É a mesma palavra. Faleis todos a mesma coisa, que não haja divisões entre vós, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Primeiro problema, e não era um problema pequeno, Paulo gasta 4 capítulos para lidar com isso. Do capítulo 1 até o capítulo 4, Paulo está lidando com o problema da divisão na igreja. E esse problema surgiu porque alguns da igreja diziam, olha, aquele fulano ele prega de uma maneira melhor do que o outro, então aquele outro não sabe comunicar a palavra de Deus tão bem quanto esse. Não, Pedro esteve com o Senhor, de todos ele é o mais autorizado. Não, Apolo é o mais eloquente. Não, Paulo foi quem começou a igreja, e tinha aqueles que diziam, nós somos de Cristo. Não preciso de nenhum desses. No capítulo 2, versículo 1 ao 5, vocês não precisam ler, além da predileção por pregadores, eles estavam também divididos em como que deveria ser a mensagem. E por incrível que pareça, alguns estavam achando interessante não ter a mensagem da cruz para ser relevante lá, naquele contexto. Então, dos versículos 1 a 5 do capítulo 2, Paulo fala, olha, quando eu fui pregar aí, nada decidi saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. Essa foi a única mensagem que eu trouxe para vocês. E eu não sei por que vocês estão querendo mudar a mensagem agora.
capítulos 3 e 4, eles estavam divididos por pregadores, não estavam unânimes na mensagem, por isso que Paulo fala unidos de pensamento, no seu parecer. Capítulo 3 e 4, eles anteciparam um tipo de tribunal, e estavam julgando quais eram os ministros dignos e quais não eram os ministros dignos do ministério. E o capítulo 3 e 4, Paulo fala, isso é uma atitude de criança. Vocês não são espirituais, vocês são carnais, divididos, julgando todo mundo. Tá? Um outro problema que a igreja estava experimentando, capítulo 5, falta de santidade na igreja, e disciplina na igreja. Além da igreja estar dividida, a igreja sabia de pecados grotescos, pecados crassos, e ao invés deles lamentarem, ao invés deles se unirem, olha, vamos disciplinar, vamos tratar a alma dessa pessoa, eles estavam achando aquilo o máximo, né? Paulo fala no capítulo 5 que, olha, não sei por que vocês estão achando isso o máximo, vocês deveriam estar chorando, vocês deveriam ter tirado do vosso meio esse transgressor. O que era? Tinha um rapaz que estava dormindo com a mulher do pai, não com a madrasta. A madrasta é aquela que casa com o homem e cria uma criança. Mas provavelmente esse rapaz já era adulto quando o pai contraiu uma nova núpcia. E esse rapaz estava se relacionando com essa mulher. A igreja sabia, e essa mulher provavelmente não era da igreja, porque fala de disciplinar somente ele, e a igreja, nada. E Paulo diz, vocês precisam tirar o fermento do meio de vocês. Um pouco de fermento leveda toda a massa. A igreja estava experimentando um problema sério de indisciplina, falta de zelo pela santidade, falta de lamento e tristeza por causa do pecado. Eles estavam faltando em lidar com disciplina com o pecador. E principalmente eles estavam correndo o perigo de se conformarem de confortar alguém que não é salvo como salvo. Então, se você pega o capítulo 5, especialmente versículos 9 adiante, Paulo diz, olha, não vos associeis com alguém que se dizendo irmão, for maldizente, beberão, avarento, impuro e por aí vai. Com esse nem com mais. Ele diz, eu não estou falando para vocês não se relacionarem com os impuros do mundo, porque senão teríamos que sair do mundo. Mas eu estou dizendo que se tem alguém no meio de vocês que vive uma vida devassa e dissoluta, sem evidência do controle de Cristo sobre ele ou ela, e se diz irmão, rejeite essa pessoa. Dê um gelo nessa pessoa. Nem coma com essa pessoa. Não tenha nenhum princípio de comunhão com essa pessoa. Um terceiro problema que a igreja enfrentava é que também na igreja havia irmãos processando irmãos, capítulo 6. Paulo sabe de que haviam pelo menos 2 irmãos lá que estavam colocando um ou outro em juízo público, e Paulo lamenta porque a situação não pode ser julgada na igreja. Não há nenhum sábio entre vós que possa julgar essa questão, ele diz isso no capítulo 6. Saiba que só existir demandas, disputa entre vós é completa derrota. E ele começa a dizer que os injustos não vão herdar o reino dos céus. E aí ele traz uma lista maior de pecados que possivelmente estavam assolando a igreja. Um quarto problema até aqui, era a falta de pureza e santidade. Um era a falta de disciplina e outro era a falta de pureza, de se deitarem com prostitutas. Alguns homens da igreja estavam visitando prostitutas na cidade. No capítulo 6, no verso 18, diz, fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. No capítulo 7, até onde nós estamos, e parte de onde nós estamos, é uma segunda parte da carta, que é Paulo respondendo perguntas que a igreja mandou. No capítulo 7 ele começa dizendo, quanto ao que me escrevestes, e dali em diante o tom muda de correção para instrução.
de puxar a orelha para doutrinação. Lógico que no meio disso ele puxa a orelha aqui e ali, mas a primeira dúvida da igreja é sobre casamento. O evangelho muda a minha vida, mas deve mudar o meu status social? Devo abandonar o meu cônjuge incrédulo? Não, eu acho que a melhor maneira agora de viver para o Senhor é de maneira celibatária. E tinha alguns casados pensando nisso. E Paulo diz, olha, isso é quando ele inicia o capítulo 7, ele começa a trabalhar esses problemas, essas questões que a igreja levantou. Chega no capítulo 8, ele trabalha qual que deve ser a relação da igreja com a sociedade, a liberdade dos crentes. E a primeira coisa que ele trabalha é o seguinte, eu sei que vocês moram aí numa situação de grande idolatria, mas saiba que o ídolo nada é. Se você for comer uma carne, e se aquela carne foi sacrificada a ídolo, saiba que o ídolo de si mesmo nada é. Você vai e come, desde que isso não fira a mente e a consciência do mais fraco. Se o mais fraco te ver comendo, e se isso pode ser pedra de tropeço para o fraco, por amor a ele, você abre mão da sua liberdade. E isso se estende até o capítulo 11, versículo 1. Chegando no capítulo 11, ele lida com o que nós vimos semana passada sobre a questão do culto público e como algumas mulheres estavam entendendo ou não entendendo a questão da liberdade que elas receberam em Cristo e tentando se tirar qualquer vínculo, não posso dizer, qualquer vínculo qualquer vínculo visível de sujeição à autoridade do esposo. E Paulo diz o seguinte: aquilo que é usado, aquilo que está na cultura, que serve para ressaltar um princípio da criação, use. Não deixe de usar. E lembrando que no contexto, as mulheres naquela sociedade usavam véu para se distinguirem de outro tipo de mulher daquela sociedade. Haviam mulheres que tinham o cabelo raspado por terem feito alguma coisa errada, ou haviam mulheres que tinham o cabelo raspado por causa do seu compromisso como uma sacerdotisa ou como uma prostituta dos templos pagãos. Então, naquela sociedade, uma mulher de família, além dela ter o cabelo longo, ela usava uma certa cobertura na cabeça, quando ela não queria dar a transmitir a ideia de que ela era qualquer outro tipo de mulher. E os homens naquela sociedade, especialmente os que trabalhavam nos templos, eles tinham os cabelos grandes. Era tudo inverso naquela sociedade. Enquanto que na cultura judaica, o homem poderia orar de cabeça coberta, nas sinagogas, ali Paulo diz, o homem não deve orar de cabeça coberta. Porque sobre ele está a glória de Deus. Ele é a expressão da glória de Deus. Ele não pode desonrar aquele que está acima dele. E aí nós chegamos nesse ponto. Agora pensa o seguinte. A ceia está estendida. E uma das coisas que aquela igreja fazia... Lembra que quando Jesus celebrou a ceia do Senhor, ele celebrou no dia do quê? Da Páscoa. E o que tinha na noite de Páscoa? O que Deus falou para os egípcios fazer, o povo de Israel fazer no Egito, na noite que eles iriam sair? Falou para preparar o quê? Fazer uma janta. Faça uma janta. Pegue um animal sem defeito, mate, prepare, chame os vizinhos. Jesus fez a ceia numa noite de janta, ou numa noite de uma alimentação farta. Então correu-se por costume em que quando a ceia do Senhor fosse celebrada, eles fizessem esse tipo de fraternidade, esse tipo de junta-panela, trazendo para os nossos tempos. E isso era tão comum que até os falsos mestres se aproveitavam disso. Eu quero que você abra em Judas, versículo 12. Depois de 3 de João. E Judas faz menção dessa festa, festa da fraternidade. Diz assim: estes homens, falando dos falsos mestres, são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade,
banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, duplamente mortas, desarraigadas. Não era diferente na igreja de Corinto. O quê? Deles se reunirem para ter esse tipo de festa. E a problemática girava em torno do quê? Quando eles chegavam com a comida, traga todos esses problemas que eu trouxe agora. Imagina o grupo de Paulo, ia dividir a comida com quem era do grupo de Apolo? Imagina os irmãos que estavam colocando um ou outro em juízo. Iam dividir comida um com o outro? E naquele caso, os ricos traziam mais, os pobres quase não traziam. E os ricos estavam meio que deixando de lado os pobres, comendo entre si, se embriagando. E Paulo está dizendo o seguinte: vocês não estão se reunindo com a motivação correta. Qual é o significado, então, da mesa do Senhor? Como que esses pecados afetam o que nós lemos até agora? Então, a primeira parte foi o quê? Nós fizemos um panorama dos problemas da igreja e de como que isso estava culminando na ceia. Na hora da ceia não havia união. Se você fosse pensar, qual era o problema daquela igreja? Desunião. Eles não estavam unidos em torno de algo comum, que é Cristo. Cada um estava unido e casado com o seu próprio interesse. Qual é o interesse que Paulo rebate aqui? Eles simplesmente queriam comer. Eles simplesmente queriam se saciar. E Paulo ainda vai dizer aqui, no verso 22, não tendes porventura, 11:22 de 1 Coríntios, não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, envergonhando os que nada têm? E aí a gente nota de onde estava vindo a maior parte do problema, né? Os que nada tinham chegavam e praticamente eram excluídos de participar daquele banquete. Que vos direi, louvar-vos-ei, nisto certamente não vos louvo. Então o segundo pensamento dentro do texto é o seguinte: então, qual é o significado da mesa do Senhor? Eu sei que durante a história da igreja houve uma briga ferrenha entre Martinho Lutero e o rico Zwinglio. Não é isso que eu quero trazer aqui. Se os elementos da ceia se tornam ou não o corpo de Cristo, se Cristo está presente para o incrédulo e para o crente, ou se Cristo está presente nos elementos, ou se Cristo está presente no crente. Não é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, nem é isso que Paulo se preocupa aqui, sobre o significado da ceia do Senhor. Mas como que os pecados podem afetar a nossa visão do momento da ceia do Senhor? Como o que estar em pecado, sem comunhão, faz com que você participe da ceia do Senhor de forma indigna. De forma indigna. A mesa do Senhor é o momento em que todo aquele que professa fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo participa da mesa como prova de que no seu dia a dia tem estado em comunhão com Cristo. E tal fato é assim, que tem gente que deixa de participar da ceia porque sabe que a sua vida não está boa. Tem gente que num rompante de santidade de última hora se sentem maus por causa do seu estado e dizem: a ceia do Senhor é algo tão santo que eu não posso participar porque eu sei que a minha vida não está certa. E aí nós entendemos que a ceia do Senhor nada mais é que uma proclamação pública. Você está proclamando publicamente o seguinte: a minha vida com Deus vai bem. A minha vida como discípulo de Cristo, como participante da nova aliança, vai bem. Eu estou honrando os meus compromissos com o meu Senhor. Grande alegria tenho em lançar mão dos elementos da ceia. A participação da mesa do Senhor, que é o do verso 23 até o verso 30, ou melhor dizendo, até o verso 32, quando Paulo começa a explicar a ceia. A participação da mesa do Senhor é uma reafirmação pública da aliança assumida com Cristo. Quando você recebe Cristo,
Quando você diz sim, eu creio, você passa a participar da nova aliança. Tanto que ele diz, este sangue é o sangue da nova aliança com Cristo. Você tem um compromisso com Cristo. A sua vida tem de demonstrar a todos que você tem uma aliança com Cristo. Assim como eu tenho uma aliança com a Daisy, e todos que, quando de praxe para os casados, bate a mão no dedo e fala, essa pessoa tem um compromisso com alguém. Eu não sei quem é, mas pelo menos se infere que essa pessoa tem um compromisso. É a mesma coisa na vida cristã. O nosso proceder é a aliança visível para essas pessoas. As pessoas precisam saber, nós temos um compromisso e nós vivemos de maneira digna desse compromisso com Cristo. Um terceiro pensamento, a mesa ou a ceia são uma das maiores expressões de comunhão na Bíblia. Então, naquele tempo, naquela cultura, a melhor maneira de você demonstrar que alguém é muito estimado por você era convidando essa pessoa para comer com você. Era preparando um jantar, um almoço, era trazendo ela para a mesa. A maior expressão de algo comum com aquela pessoa era proporcionando uma ceia, uma alimentação. Não é isso que Cristo quer com a igreja de Laodiceia? Nós lemos Apocalipse, diz a igreja de Laodiceia, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir, entrarei e cearei com ele. Não é nem a igreja que precisa preparar a ceia, é Cristo quem está trazendo a ceia. Quando nos reunimos para comer e beber juntos a ceia do Senhor, estamos dizendo que temos plena comunhão uns com os outros e com Deus. Vamos solidificar esse pensamento aqui. O que deve estar na sua mente? Ou melhor dizendo, se você estiver aqui no dia 26 de novembro, se Deus nos permitir chegar até lá vivos, e nós formos celebrar a ceia do Senhor, o que deve estar na sua mente? A minha vida com Deus vai bem, de tal forma que a vida com meu irmão vai bem. Se a sua vida com o seu próximo não vai bem, é porque a sua vida com Deus não está bem. Não tem como dizer que eu amo ao Senhor a quem não vejo, se quem eu estou vendo, o meu próximo, eu não estou amando. A ceia do Senhor é uma proclamação pública de todo aquele que lança a mão dos elementos e diz, a minha aliança está em dia. Não tem problema. Entre você não ter problema e ser problema são duas coisas. Não somente não tenho problema, mas eu não sou problema para o meu irmão. Eu estou vivendo em comunhão com o meu irmão. E não se estende somente aqui na igreja. Às vezes o seu esposo e a sua esposa é seu irmão. O seu filho e a sua filha é seu irmão. E Paulo, por exemplo, fala em 1 Coríntios 7, que se o casal está separado, as orações são interrompidas. E pode haver grande tentação da parte de Satanás. E 1 de Pedro, no capítulo 3, diz que se o homem não trata a mulher, que é o vaso mais frágil, com dignidade, causando algum tipo de inimizade entre o casal, entre os herdeiros da mesma graça, as orações são interrompidas. Deus não ouve a oração de irmãos que estão em inimizade. Então, antes de vocês serem cônjuges, vocês são irmãos em Cristo. E esta é a base para a vida matrimonial. Trazendo isso para a ceia, imagine agora aquela igreja, aquele problema enorme, corações egoístas, facções, e quando Paulo diz aqui no verso 19, porque até mesmo importa que haja heresias e partidos entre vós, é porque estes serão deixados de lado, quando são postos de lado, realçam de fato quem são os verdadeiros cristãos ali no meio. Quem são aqueles que estão preocupados com a unidade e com o bem-estar da igreja? Por que então que nós fazemos isso? Por que nós celebramos a ceia do Senhor? No verso 23 ao verso 25, Paulo ele diz, olha, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E aqui é um grande debate se Paulo recebeu isso por tradição, mas a inclinação que eu tenho de muitos exegetas é que isso foi uma revelação direta que Cristo deu para ele. E vale lembrar que essa carta foi escrita antes de qualquer evangelho.
Antes que Mateus, Marcos, Lucas e João tivesse sido escrito, a primeira descrição sobre o proceder da ceia foi Paulo que deu, não foi nenhum dos evangelistas. Na cronologia, na ordem dos escritos e dos evangelistas, o único que tem a mesma fórmula, com os mesmos dizeres que Paulo, é Lucas. Então, uma das ideias é que Lucas, na sua pesquisa, pesquisou muita coisa com Paulo sobre o que escrever a respeito da ceia do Senhor. E ele diz: porque recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E aí ele depois continua: por semelhante modo, também depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu corpo, fazei isso, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E é desse texto que nós temos a ideia de uma ceia contínua. Não é dos evangelhos. É desse texto que nós temos a ideia de, pelo menos, conforme as igrejas, uma vez por ano, ou todo domingo, ou todo mês, nós nos reunimos com frequência para fazermos lembrança da morte do Senhor até que Ele venha. E a razão é: por que nós fazemos isso? Anunciamos e proclamamos a morte do Senhor. Verso 26 diz: porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então tem um aspecto passado, presente e futuro. Fala da obra sacrificial de Cristo, do senhorio de Cristo e da promessa de Cristo. A morte dele, que também significa minha morte. Quando você diz: olha, Cristo morreu por mim, você também tem que estar dizendo o seguinte: eu morri com Cristo. Não foi somente Ele que ficou e que padeceu lá, eu morri com Ele. Porque se você não lembrar que você morreu com Cristo, você vai agir como a igreja de Corinto estava agindo ali. Eu primeiro, meu primeiro, do meu jeito primeiro. E você não vai colocar o seu irmão em primeiro lugar. Amor só pode experimentar quem morreu, quem entende que está crucificado com Cristo. E o anunciar dessa morte me lembra que eu sou um pecador. Quando eu digo Cristo morreu, eu também preciso lembrar do porquê Ele morreu. Ele morreu para pagar os meus pecados, não os pecados dele, os meus pecados, os seus pecados. Até quando eu tenho que fazer isso? Até que Ele venha. Até que Ele venha. Além de contemplarmos o passado, ansiamos pelo futuro, a sua vida. Seja sincero. Seja sincero. Quantos de nós vivemos como se fosse o último dia aqui? Quantos de nós temos uma agenda lotada? E vários planos, e planos para anos. Mas nós não contamos como o primeiro plano da agenda: que bom seria se Cristo voltasse agora. A ceia é uma lembrança de que nós não somos desse mundo. Nós não somos mais deste mundo. Quando nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha, nós precisamos realmente sentir, experimentar e dizer com sinceridade no coração: eu quero que o Senhor venha. Não porque minha vida está uma miséria, né? Geralmente quando tudo está errado, que bom se Cristo voltasse hoje, tudo seria resolvido. E por que não dizer isso quando você ganha na loteria? Se você ganhasse na loteria. E por que não dizer isso quando você recebesse uma promoção no seu trabalho? Ou por que não dizer isso quando você recebesse a sua criança no colo, depois do parto, na maternidade? Olha, eu estou tão feliz hoje, melhor ainda se Cristo voltasse. Porque Cristo só é interessante quando tudo vai mal, e não quando tudo vai bem. A ceia, ele é um regulador da nossa espiritualidade. De como nós estamos olhando para a aliança que temos com Deus. De como estamos vivendo a vida que prometemos viver para Deus. Voluntariamente. Eu quero seguir, eu quero viver, eu quero ser o seu discípulo. A marca de quem tem uma esperança viva da vinda de Cristo é a purificação. 1 João
3, do 2 ao 3, diz que todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo assim como ele é puro. Quando esses pecados estão presentes no ato da ceia do Senhor, não é uma melhora que existe, de acordo com o verso 17, é uma piora. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntai, não para melhor, e sim para pior. Quando os pecados, e quando digo pecados, irmãos, eu digo que qualquer pecado que te tome de tal forma que prejudique a sua comunhão com Deus e com o próximo. Você pode pensar em qualquer coisa que te iniba de viver para Deus e de servir o próximo. É a maneira que Paulo diz, estar indigno da mesa do Senhor. Quando esses pecados existem na mesa, ou na hora da ceia do Senhor, há um mentir para Deus e para com o próximo, dizendo que estamos em comunhão quando as atitudes demonstram o contrário. Quando você não tem comunhão com o seu próximo, você não tem comunhão com Deus, e quando você chega na ceia e toma a ceia mesmo assim, você está mentindo. Você está mentindo para Deus e você está mentindo para o seu próximo. E o último pensamento, então qual é o cuidado que Deus tem para com a igreja com respeito à ceia do Senhor? Por que é tão importante a ceia do Senhor? Então nós temos agora do verso 26, ou do verso 27 em diante. Primeiro, Deus usa a mesa do Senhor como um agente de santificação. É aquele tipo de santificação na marra, né? Se nós fôssemos colocar assim. Olha o verso 28. Examine-se, pois, o homem. Vamos ler o 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E por causa disso, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E a gente sempre faz o anúncio, né? Olha, como foi anunciado hoje, dia 26 nós vamos ter a nossa ceia. Então o que você entende? Poxa, eu tenho que melhorar. Eu tenho que lidar com os meus pecados. Eu não posso chegar de qualquer jeito naquele dia. Eu preciso lidar com os meus pecados. Por quê? Você está se autoexaminando. Você está fazendo uma introspecção. Você está olhando e julgando a si mesmo, discernindo o seu coração. Serei envergonhado diante do Senhor naquele dia ou não? A segunda questão que envolve a mesa do Senhor, os cuidados que Deus tem, quando não se leva em conta a ordem do Senhor, o Senhor disciplina a igreja. Verso 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. E aqui tem uma divisão entre os estudiosos, falando, não, isso era pontual. Paulo está trazendo uma ilustração só da igreja de Corinto, que muitos dos que se embriagaram, dos que se dedicaram à embriaguez e à glutonaria, estavam passando mal ao ponto que chegaram a morrer na igreja. Eu tenho a posição de que isso não é somente para aquela igreja, não é somente para aquela época, mas é um salvaguarda de Deus para a igreja de qualquer época. Qualquer um que se aproxima com uma disposição errada em relação à ceia do Senhor, sofrerá a disciplina de Deus. Sofrerá a vara de Deus. Não o cajado do guiar, mas a vara da correção. Ele diz 3 coisas. Muitos fracos, e fracos na teologia paulina são pessoas que não amadurecem na fé. É isso que ele fala no capítulo 8, cuidar com o débil na fé. É isso que ele fala em Romanos 14, acolher o que é fraco na fé. Não para discutir opiniões, é isso que ele fala no capítulo 15 de Romanos. Vós que sois fortes, suportai a debilidade dos fracos. É destes que o autor aos Hebreus fala no capítulo 5, de pessoas que estão há muito tempo na fé, mas ainda são crianças, tomam leite. A ideia é, ninguém progride espiritualmente estando em pecado. Ninguém avança espiritualmente nas verdades divinas sem comunhão com Deus e sem comunhão com o próximo. O segundo aviso que Paulo dá é que Deus pode sim mandar doença. Deus pode visitar com alguma enfermidade
a fim de chamar a atenção daquela pessoa. Em Tiago, capítulo 5, Tiago ele diz o seguinte, ó, se está alguém doente entre vós, chame os presbíteros e unja com óleo, e a oração da fé levantará o enfermo, e se lhe houver cometido pecados, seriam perdoados. E a ideia é que aquela pessoa está enferma, acamada, justamente por ter pecados não abandonados, não confessados, não tratados. E o terceiro caso é que não poucos os que dormem. Eu não preciso trazer aqui, ir muito longe, só lembrar de Atos capítulo 5, Ananias e Safira. Por que Satanás encheu o teu coração para mentires contra Deus? Ananias cai primeiro e depois Safira cai. Disciplinados por Deus ali, por terem mentido publicamente em uma obra, por terem feito aquilo da forma como fizeram, impulsionados por Satanás. O fato é, Deus visita quem tem uma aliança com Ele e não honra a aliança que tem com Ele. E ele tem um quarto grupo de disciplina aqui, que não se trata dos salmos. Olha o verso 21. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, autoexaminar é julgar a si mesmo. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com quem? Com o mundo. Paulo está pensando aqui em todas as pessoas que existiam na face da terra naquela época? Não. Mundo aqui são os incrédulos. E a ideia de incrédulos participarem da ceia, tal como Judas participou. E também foi condenado. É um duplo aviso. Não dá para brincar com as coisas de Deus. Sejam os santos vivendo relaxadamente, não honrando a aliança e compromisso que firmaram, ou sejam os incrédulos achando que podem avançar à mesa do Senhor não tendo sido feitos aptos por Cristo para isso. De qualquer forma, Deus visita. De qualquer maneira, Deus está visitando. E qual é a conclusão que nós vamos chegar disso? Primeiro, disso tudo que nós lemos até aqui. É pecado tomar a ceia do Senhor indevidamente por causa do pecado. É pecado tomar a ceia do Senhor com atitude incorreta. E a atitude, a maneira indevida que Paulo traça nesse contexto é sem comunhão com o corpo de Cristo. Se você não tem comunhão com o corpo de Cristo, você não tem comunhão com a cabeça que é Cristo. Se você vem para a igreja e vive a vida sem se relacionar com os irmãos, sem ter verdadeira comunhão mesmo, de interessar, de tratar como irmãos da fé, sem experimentar o que a Bíblia diz de uns aos outros, e lança a mão da ceia e dos elementos da ceia do Senhor, é pecado. É pecado. Também é pecado deixar de tomar a ceia do Senhor por causa do pecado. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Eu já vi muitos, né? Já pude conversar com muitos que se sentiam... e até em algumas igrejas é uma medida de disciplina. Quando uma pessoa é disciplinada na igreja local, eles retiram o privilégio da pessoa participar da ceia como uma maneira da extensão da disciplina. Olha, você não tem parte com esse corpo, você resistiu à autoridade da igreja e você não vai comer, não vai tomar os elementos da ceia. Eu não chego a pensar até esse ponto, por quê? Porque qual é a mensagem da ceia? Que Jesus não veio para os que eram sãos, mas veio para pecadores. A mensagem da ceia é que Cristo morreu por pecadores. Cristo morreu por um pecador como eu, e Cristo morreu por um pecador como você. E que deixar de tomar a ceia por causa de pecados ainda não é entender o Evangelho. É não compreender o porquê Cristo veio. Cristo veio para que o pecado não te impeça de ter comunhão com Ele. E a única maneira de você tomar a ceia é novamente indo a Cristo. Senhor, me perdoa. Senhor, dá-me graças para que eu não volte mais nessa prática. Senhor, restaura-me, renova, mas
baseado na tua obra, eu vou lançar mão dos elementos da ceia. Eu não vou deixar de ter comunhão com o Senhor por causa do pecado. É pecado tomar a ceia de maneira indigna e é pecado de deixar de tomar a ceia. Por quê? Porque o verso 28 é um imperativo em todos os aspectos. Examine-se, coma e beba. E todo imperativo bíblico é uma ordenança. Você não é ponto facultativo. Eu vou pensar se eu vou tomar a ceia ou não. Se você deixa de tomar, você está deixando de valorizar a comunhão com Cristo. Se você toma em pecado, você ainda não está valorizando a comunhão com Cristo. Deus deixou algo que não tem para onde nós corremos. Ou é Cristo, ou é Cristo. Nós precisamos ter comunhão com Ele. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma, beba do pão. Coma do pão e beba do cálice. É pecado tomar a ceia do Senhor indevidamente por causa do pecado, e também é pecado deixar de tomar a ceia do Senhor por causa do pecado. Somos ordenados a examinarmos, julgar a nós mesmos e a comermos e bebermos. Segundo pensamento que nós vamos extrair aqui. A ceia do Senhor faz lembrança da morte do Senhor. Morte essa que é a base do nosso perdão. É a base do perdão dos teus pecados. Por isso, nós devemos nos aproximar da ceia do Senhor baseado na promessa de 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando? A qualquer momento. A qualquer momento. E uma terceira questão que nós podemos extrair de prático desse texto. Deus vê com muita seriedade a vida na igreja. E quando eu digo igreja, eu não estou falando do corpo invisível, místico de Cristo, eu estou falando do ajuntamento solene dos santos por causa do nome de Cristo. Isso daqui para Deus é muito importante. Não porque Ele precisa, mas a ideia de que nós demonstramos a seriedade que Deus tem para nós quando nós participamos dessa reunião, desse ajuntamento. Desprezar a reunião dos santos é desprezar a Deus. Desprezar a reunião dos santos é desprezar a Deus. Paulo está falando isso para a igreja. Porque vocês estão desprezando o Senhor. Olha o verso 21. Não tendes porventura que casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus? A atitude daqueles irmãos, a atitude daquelas pessoas na ceia do Senhor era de total desprezo para com Deus. Por quê? Porque eles estavam desprezando o corpo de Cristo. A maneira como eles tratavam uns aos outros. E Paulo diz isso: vocês estão menosprezando a igreja de Deus, reduzindo o ajuntamento solene simplesmente a um comer e beber. Deus vê com muita seriedade a vida na igreja. Não dar o real valor à igreja é desprezar a Deus. Se está ao teu alcance participar dos cultos, participe. Não deixe de congregar. Não deixe de estar na reunião dos santos. Onde quer que seja, os santos se reúnem, a igreja está reunida. Não deixem de congregar. Nós estamos dando uma mensagem para Deus com isso. Nós estamos dizendo que outras coisas são mais importantes do que aquilo que Deus julga como importante, o corpo de Cristo. Vamos lá. Senhor, bendito sejas Tu pelo que podemos meditar na Tua palavra nessa noite, de que a mesa que o Senhor nos convida a participarmos é um privilégio, não é um direito. É uma graça do Senhor para nós, de termos comunhão com Teu Filho, tendo comunhão uns com os outros. E de que está ao nosso alcance um autoexame, um autojulgamento, porque senão estaremos no alcance do Teu julgamento, do Teu juízo. Não é um juízo para condenação, porque o Senhor diz que aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há para estes, mas é aquele juízo
temporal, é a disciplina do Senhor agora sobre nós. Assim como o pai que corrige o filho, assim o Senhor disciplina todos quantos Ele ama. Senhor, ajuda-nos a vivermos de maneira digna dessa aliança que assumimos com o Senhor, que recebemos do Teu Filho, de maneira tal que o Senhor seja honrado em todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Até semana que vem, se assim o Senhor permitir.